Chegamos ao nosso penúltimo programa Escola Bíblica dessa temporada, onde estamos estudando Espírito Santo, o Deus dos bastidores. Hoje nós vamos analisar o que é o fruto do Espírito, como desenvolver e vamos ver cada uma dessas características. É agora no Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Que alegria estarmos juntos mais uma vez em nossa temporada de férias. Temporada esta aqui em Manaus, na comunidade Ser da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Estudamos nessa temporada o guia de estudos produzido aqui na Escola Bíblica, Espírito Santo, o Deus dos bastidores. Se você está ligando, assistindo pela primeira vez, são 15 temas em 20 programas. Se você não acompanhou os outros programas, você pode acessar o nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/Escola Bíblica NT. Você também pode assistir no ntplay.com e acompanhar todos os nossos programas. Também, se você ainda não pediu o seu guia de estudos, se você não é um aluno da Escola Bíblica, você pode fazer contato com a gente, pedir o seu guia e ser um aluno da Escola Bíblica. Lembrando que os nossos guias de estudos, que são produzidos aqui na Novo Tempo, têm um único propósito: nos conduzir à compreensão do texto bíblico. E a gente tem uma diversidade de estudos aqui. E semana que vem começaremos uma nova temporada com outro estudo, mas você pode ainda solicitar o seu Espírito Santo, Deus dos bastidores. A gente estudou quem é o Espírito Santo, estudamos como o Espírito Santo atuou na formação do texto bíblico, analisamos o Espírito Santo na vida de Jesus, o que o Espírito Santo faz na vida daquele que se entrega para ele, analisamos também o Espírito Santo no ministério apostólico e como nós somos transformados quando aceitamos ao Senhor Jesus Cristo e somos agora conduzidos pelo Espírito Santo. 14 temas, chegamos ao 14º hoje. Também analisamos o 7º tema, que foi sobre a chuva temporã, uma metáfora usada no Antigo Testamento pelo profeta Joel, que representa o derramamento do Espírito Santo. E amanhã, concluindo esse estudo, vamos analisar a segunda chuva, as últimas chuvas, que é a chuva serôdia, e o que ela representa para nós hoje. Esse é um pequeno panorama do que a gente viu nessa temporada. Vale a pena você acompanhar. Hoje nós vamos estudar o fruto do Espírito. E a gente vai usar aqui uma descrição que é um fruto, aquele que o Espírito coloca dentro de nós, mas tem vários gomos, se você olhar para uma fruta. Como a gente desenvolve isso e como isso é importante para aquele que deseja compartilhar a mensagem da palavra. Estamos aqui no auditório da Igreja Adventista da Comunidade Ser. Eu saúdo aqueles que estão aqui hoje à noite acompanhando o programa e eu quero orar neste momento para que o Espírito nos dê iluminação para entendermos a palavra. Vamos orar? Pai do céu, obrigado porque mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de estudarmos a Bíblia, de entendermos e assim percebermos que o Senhor está interessado no nosso crescimento, no nosso amadurecimento. E o Senhor está interessado em nossa salvação.
Abençoa a cada um dos nossos telespectadores. Eu suplico, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Pegue sua Bíblia, abra sua Bíblia e vamos estudá-la, vamos analisar o texto bíblico. Eu tenho usado a tela como uma forma didática para que você entenda, para que você compreenda, mas eu sempre digo, confira todos os textos aí na sua Bíblia. Anote, se você tiver dúvidas, você pode entrar em contato com a gente, em contato com a Escola Bíblica, é o 0 Operadora 12 21 27 31 21. Entre em contato e a gente tem aqui os nossos conselheiros para tirarem qualquer dúvida que você tiver, tá bom? Atos capítulo 2, verso 33, para aqueles que acompanharam, estão acompanhando a nossa temporada, esse foi um texto lido muitas vezes, esse é aquele fenômeno de Atos capítulo 2, em que há o derramamento do Espírito Santo e o Senhor concede um dom específico para aquele momento. Havia uma necessidade da pregação do Evangelho em todos os lugares. Era esta a festa do Pentecostes, a festa de gratidão pela colheita. Haviam judeus de todos os lugares em Jerusalém. E agora, os discípulos, depois de passarem 40 dias com o Senhor, estão preparados e compreenderam exatamente nesses 40 dias a missão que Jesus tinha e a missão que agora eles tinham. Eles não compreenderam quando o Senhor descreve lá em São João capítulo 14, capítulo 15 e capítulo 16, que um dia ele subiria ao céu, mas ele enviaria o Consolador e este daria poder para que eles compartilhassem a mensagem de salvação a todas as pessoas. E aqui eles recebem o dom de línguas. Nós analisamos no programa de ontem, o dom de língua aqui é língua de uma nação, língua materna. Cada um que estava ali dos diversos países ouvia falar na sua própria língua. O verso 33 diz: exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. A capacidade deles falarem a mensagem para que cada um entendesse na sua própria língua. A gente tem outras referências de pessoas cheias do Espírito que receberam esses dons e proclamaram a diversidade de dons, como nós trabalhamos anteriormente. Pedro, em Atos capítulo 8, os discípulos, em Atos capítulo 4, verso 31, Estevão, em Atos capítulo 6, verso 5, e Paulo, em Atos 13, verso 9. Nós vimos, portanto, que ter dons é uma evidência de uma pessoa que recebeu o Espírito Santo. Mas nós vimos também que, além dos dons, nós vemos claramente que uma pessoa que recebeu o Espírito também vai ter o fruto do Espírito, que é o que eu quero analisar detalhadamente hoje. Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 22. Mas o fruto do Espírito é... Agora ele vai dar a lista. Eu já li e já fiz essa citação. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Versos 22 e verso 23. Nós temos aqui uma lista desses dons. No verso 24, melhor, desse fruto, dessas características. No verso 24 diz: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a sua carne com as suas paixões e as suas concupiscências. Essa palavra, originalmente, dá a ideia de desejo. Dá para entender? Aquele que aceitou o Senhor Jesus recebe dons espirituais. E aquele que aceitou o Senhor Jesus e tem o Espírito Santo, desenvolve o fruto do Espírito.
os vários gomos, as várias características. Ele não desenvolve mais, ou seja, ele vai ter a luta ainda com a sua natureza carnal, os seus desejos, aquilo que ele quer fazer. Mas como o Espírito o controla a sua mente, ele agora desenvolve esses gominhos do fruto do Espírito. Ele evidencia que ele está com Jesus. Quando eu leio essas características, eu sempre fico pensando assim, aonde eu me identifico? Quais dessas características são evidentes em mim? Quais dessas características eu preciso crescer? Eu preciso amadurecer? Eu já citei aqui em algum momento que perfeição na Bíblia é amadurecimento. O indivíduo que aceita a Jesus, ele está num processo como um fruto verde e vai amadurecendo. Em algumas partes, talvez já esteja, como diz em alguns lugares, não sei como diz aqui em Manaus, ele já está de vez, está pronto. Na minha terra, ele está verdolengo, ou seja, ele não está bem maduro ainda não está pronto. Essas características são daqueles que estão ao lado do Senhor. Então ele vai crescendo nisso, crescendo naquilo, ele precisa desenvolver mais isso. Como você se identifica nessas características? Vamos lá. Seguindo, de forma ilustrativa, o fruto do Espírito e os seus vários gominhos, que são essas evidências. E eu quero analisar cada uma dessas evidências. O fruto do amor. Originalmente, a palavra se refere ao amor que vem de Deus. A gente tem, originalmente, no texto bíblico, na Bíblia, duas palavras para definir. E originalmente, no grego, que é a palavra do Novo Testamento, três palavras. O amor de Deus não é aquele amor que está disposto a qualquer sacrifício. É aquele amor que é desinteressado. É diferente da referência, por exemplo, que faz de um amor de um amigo. Mas é aquele amor que se doa. É aquele amor que se entrega. E a referência que nós temos é 1 Coríntios capítulo 13. Muito mais associado à prática do que a um sentimento, simplesmente. Eu gosto muito de uma definição que um autor que faz uma análise empresarial, de liderança, ao escrever o livro O Monge e o Executivo, James Hunter, define, estudando 1 Coríntios 13. Não sei se você já leu esse livro. Ele diz, amor é o que o amor faz. Esse é o amor de Deus, é a prática, não é um interesse pessoal. Fica claro para você? Segunda característica, ele tem o fruto da alegria. Originalmente, a palavra dá a ideia de profundo sentimento de bem-estar, independentemente das circunstâncias. Ele transborda de alegria. Paulo vai escrever isso na carta aos Efésios, capítulo 4. Alegrai-vos no Senhor, eu digo, alegrai-vos. Se a gente estudar o contexto de Paulo no capítulo 4, ele está numa prisão escrevendo essa carta. E ele diz, alegrai-vos no Senhor. Acima das circunstâncias, eu estou louvando a Deus. A gente vai para o intervalo, é rápido, e a gente já volta para analisarmos as outras características. Estamos de volta, você está acompanhando o programa Escola Bíblica, nosso penúltimo encontro desta temporada de férias aqui em Manaus, na comunidade Ser da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que fica localizado aqui no bairro Adrianópolis. Se você não pediu o seu guia de estudos, vamos lá, rapidinho.
Aquelas 3 formas para você pedir e receber gratuitamente seu guia aí na sua casa. É gratuito, porque tem o patrocínio dos nossos anjos da esperança. Vamos lá? Primeiro você pode mandar uma mensagem por WhatsApp, tá? Está aparecendo na sua tela aí. É o 12 982 44 44 49. Mais devagar, né? 12 982 44 44 49. Você escreve assim, ó. É só você escrever. Quero receber o guia de estudos. Tá bom? Aí você vai receber um link, clicou no link, preencheu, escolhe se você quer o arquivo em PDF, vai ser enviado no seu celular, ou se você quer o estudo físico, tá? É só preencher. Você pode acessar o nosso site, que é o novotempo.com/escola bíblica. novotempo.com/escola bíblica. Também tem que preencher o cadastro, tá? Preencheu, vai receber seu guia na sua casa. Ou você pode ligar no horário comercial para a gente. É 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Peça seu guia de estudos, confira, pode assistir os programas anteriores e cresça no conhecimento da palavra. Vamos lá? Mais um fruto do Espírito, características que possuem aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. O fruto da paz. Essa palavra, no Antigo Testamento, ela é muito conhecida, né? A palavra correlata do Antigo Testamento é shalom, que significa descanso apesar das circunstâncias. Assim como alegria é um sentimento de bem-estar, apesar das circunstâncias, paz é descanso apesar das circunstâncias. Paulo vai se referir a um descanso que excede a todo entendimento. Eu não sei. As situações são adversas, mas eu estou em paz. Estou falando para você que precisa do amor de Deus. Você precisa amar alguém que talvez esteja sendo cruel com você. Esse é um fruto do Espírito. É um fruto que só o Espírito Santo pode fazer fluir dentro de nós. Estou falando para você que precisa louvar, mas não consegue estar satisfeito, alegre, porque a situação está difícil. Estou falando para você que vive situações adversas e não consegue ter paz. Lembra? Paulo está na prisão e ele diz que o Senhor pode dar a paz que excede a todo entendimento. É um poder sobrenatural. Eu gosto de pensar dessa forma. O poder que sai da palavra é sobrenatural. Rapidamente, as próximas características. O fruto da longanimidade. A palavra originalmente dá a ideia de tardio em irar-se. Uau, isso aqui daria um programa, não é? Quanto a gente precisa desenvolver? Ser tardio em reagir de forma intempestiva diante de uma situação que é incontrolável. E o Espírito nos dá longanimidade, nos dá tranquilidade para não... Essa ira é aquela ira descontrolada. E você já viu cenas assim? Ou talvez você já tenha agido assim e depois tenha tido um sentimento de culpa, arrependimento. Esse é um fruto do Espírito, a longanimidade. A benignidade, não querer magoar ninguém ou provocar a dor. A palavra original dá essa ideia. Eu não vou intencionalmente machucar alguém. Somente o Espírito pode fazer-nos benignos. Só o Espírito pode controlar as nossas ações para que a gente não fira. E geralmente aqueles que estão mais próximos de nós são aqueles que a gente às vezes mais machuca.
Mas aqueles que estão controlados no Espírito vão desenvolver esse fruto. Fruto da bondade, o zelo pela verdade e pela retidão. Eu consigo dizer não, eu consigo criar o limite, mas eu faço isso com espírito de bondade, porque eu fui benigno, eu não quero machucar ninguém. Eu aprendi a respeitar as pessoas que pensam diferente de mim, em qualquer área da vida. Pessoas que têm pensamentos e ideias diferentes de mim, seja no âmbito religioso, seja no âmbito político, não importa qual área da vida, eu aprendi a respeitar e tratar todos com carinho, porque desenvolveu o fruto do Espírito. O fruto da fidelidade, viver pela fé em Jesus. Originalmente é a palavra sempre usada, fé. Aquele que vive pela fé deposita em Jesus toda a sua confiança. Ele não tem centralizado nele mesmo o alcançar todas as coisas. Por mais que ele se sinta seguro por aquilo que tem, pelas capacidades que possui, é somente Jesus que lhe dá tranquilidade e certeza, porque ele tem o fruto da fidelidade. O fruto da mansidão, a brandura, a palavra traduzida para mansidão, ali está, né, a pequena correção, mansidão é gentileza. Uma pessoa mansa, no original diz que é uma pessoa gentil. Você tem sido gentil com aqueles que você tem contato, o conhecido, o desconhecido, o que te trata bem, o que te trata mal. Mansidão é fruto do Espírito. Fruto do domínio próprio, temperança e autocontrole. Equilíbrio, né? Os extremos sempre são prejudiciais. Sempre um lado ou outro vai causar um muro de separação. Mas aquele que tem o fruto do Espírito, esse tem domínio próprio. Ele controla seus instintos e suas paixões. Viu o que a gente leu anteriormente? Aquele que tem domínio próprio não é controlado pelos seus desejos, mas é o Espírito que controla. Porque talvez ele tenha desejo de vingar-se. Ele tenha desejo de falar mal, mas ele está sendo controlado. Quando a gente analisa o fruto do Espírito, a gente vê que se refere ao nosso relacionamento com Deus, ao nosso relacionamento com o próximo e ao nosso relacionamento conosco mesmos, com a gente mesmo. Porque eu cuido de mim, eu desenvolvo isso em mim, isso contagia as pessoas que estão perto de mim, mas isso eu recebi de quem? De Deus, porque naturalmente eu não consigo. Naturalmente eu quero ser controlado pela minha vontade. E talvez aqui esteja o grande segredo. Eu quero te convidar hoje a meditar nesse texto de São João capítulo 15. Talvez seria importante você ler todo o capítulo. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Estou falando para você hoje que ao ver o programa, talvez pense assim,
Pastor, na teoria isso, é tão bonito, mas na prática é tão desafiador. Eu vou dizer para você, eu concordo, mas eu vou dizer que é possível. Não porque a gente tenha forças em nós mesmos, mas pelo poder do Espírito Santo. Eu quero orar com você nesse momento. Você deseja dizer: Senhor, eu quero permanecer ligado a Ti para ser transformado. Você deseja isso? Vamos orar. Pai do céu, a gente precisa crescer. A gente precisa desenvolver. Não temos forças em nós mesmos. Por isso, nos entregamos a Ti. Transforma nossa vida. Nós queremos ser plenos, cheios do Espírito, em nome de Jesus. Amém.